As condições humanas bizarras referem-se a doenças e síndromes pouco conhecidas, muitas vezes raras, que podem afetar o corpo ou a mente de maneiras singulares. Apresentamos aqui uma análise de 30 dessas condições que desafiam o entendimento médico e científico, provocando fascínio e curiosidade. 1. Síndrome de pica. Caracteriza-se por um desejo compulsivo de comer substâncias não nutritivas, como terra, giz ou papel, frequentemente associada a deficiências nutricionais ou transtornos mentais. Essa síndrome continua a intrigar os especialistas. 2. Progeria. Uma condição genética extremamente rara que acelera o envelhecimento em crianças. Portadores de progeria apresentam características de envelhecimento prematuro, incluindo perda de cabelo, pele enrugada e doenças cardiovasculares, levando a uma expectativa de vida curta. 3. Síndrome de Munchausen por procuração, um transtorno em que um cuidador finge ou causa doenças em outra pessoa, muitas vezes uma criança, para receber atenção ou simpatia. Esse comportamento coloca a vítima em perigo e pode ser difícil de identificar. 4. Lúpus eritematoso sistêmico. Leis uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca os próprios tecidos do corpo, causando inflamação e dor em diferentes partes do corpo. Seus sintomas podem variar amplamente, tornando o diagnóstico complicado. 5. Síndrome do coração partido. Cardiomiopatia de Takotsubo, um distúrbio temporário do coração que é frequentemente precipitado por estresse emocional extremo. Apesar de imitar um infarto, não envolve artérias bloqueadas e tende a reverter rapidamente. 6. Síndrome de Alice no País das Maravilhas. Transtorno neurológico que altera a percepção visual, fazendo com que objetos pareçam menores, maiores, mais próximos ou mais distantes do que realmente são, muitas vezes associados a enxaquecas. 7. Síndrome do cheiro de peixe, também conhecida como trimetilaminuria. Esta condição metabólica faz com que o corpo libere um forte odor de peixe, resultado do acúmulo de trimetilamina devido a uma falha no seu metabolismo. 8. Síndrome da mão alheia, uma condição neurológica em que uma mão age de forma autônoma, sem controle consciente pelo indivíduo, causada geralmente por lesões cerebrais ou procedimentos cirúrgicos. 9. Doença de Lyme, transmitida por carrapatos infectados, ela pode causar uma ampla gama de sintomas, desde erupção cutânea até artrite e problemas neurológicos, se não for tratada adequadamente. 10. Síndrome da cabeça que explode, um fenômeno em que pessoas acordam devido a uma sensação auditiva intensa, como uma explosão, mas sem evidências externas sonoras. Embora pareça ameaçador, é considerado benigno. 11. Fibrodisplasia ossificante progressiva, FOP, é uma doença genética em que o tecido conjuntivo se transforma em osso, formando ossos extras ao longo do corpo e prejudicando a mobilidade. É progressiva e atualmente não tem cura. 12. Síndrome do século XIX, síndrome da conversão, transtorno psicológico em que sintomas físicos surgem sem explicação médica devido a fatores psicológicos. Historicamente comum, é agora melhor entendido e tratado. 13. Síndrome da acentuação estranha, geralmente ocorre após uma lesão cerebral. A pessoa começa a falar com um sotaque diferente do seu idioma nativo, apesar de não ter contato com essa língua ou sotaque anteriormente. 14. Insensibilidade congênita à dor com anidrose, SIPO, uma desordem em que a pessoa não sente dor, calor ou frio, podendo resultar em ferimentos graves devido à falta de percepção de perigo. 15. Síndrome de Riley-Day, comum em descendentes de judeus askenazitas. Essa doença afeta o sistema nervoso autônomo, causando sintomas variáveis como insensibilidade à dor, lacrimejamento, entre outros. 16. Microcefalia, condição onde a cabeça do indivíduo é significativamente menor que o esperado. Esta malformação craniana pode estar associada a variáveis neurológicas e cognitivas. 17. Síndrome de Ehlers-Danlos, grupo de distúrbios genéticos que afetam o tecido conjuntivo, levando à hipermobilidade articular, pele altamente elástica e fragilidade nos tecidos. 18. Acromegalia, resultado do excesso de produção do hormônio do crescimento. Este distúrbio causa crescimento anormal dos ossos e tecidos, geralmente perceptível nas mãos, pés e rosto. 19. Síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio autoimune raro em que o sistema imunológico ataca as células nervosas, levando à fraqueza muscular e, às vezes, paralisia. 20. Síndrome da explosão audível interna. Similar à síndrome da cabeça que explode, a pessoa experimenta barulhos altos gerados internamente. Ainda sem causa clara, é vista como inexplicável.
21. Elefantíase, provocada por infecções parasitárias, causa inchaço severo de braços, pernas ou genitais, levando a incapacidades e estigmas sociais significativos. 22. Encefalopatia espongiforme bovina, doença da vaca louca, doença neurodegenerativa fatal em bovinos, transmitida ao homem como variante da doença de Creutzfeldt-Jakob por consumo de carne contaminada. 23. Síndrome de Capgras, transtorno psiquiátrico em que a pessoa acredita que pessoas próximas foram substituídas por impostores idênticos. É frequente em pacientes com esquizofrenia ou demência. 24. Síndrome de Kluver-Bucy, resultante de lesões no lobo temporal, afeta o comportamento com sintomas como hipersexualidade, compulsão por objetos não comestíveis e não reconhecimento de pessoas. 25. Esponjoidite miálgica, síndrome da fadiga crônica, caracteriza-se por fadiga extrema e persistente, agravada por atividade física ou mental, e não aliviada pelo descanso. 26. Síndrome de Tourette, distúrbio neurológico caracterizado por tiques motores e vocais repetitivos e involuntários, que variam em gravidade ao longo do tempo. 27. Síndrome do resíduo olfativo, parosmia, alteração do sentido do olfato, onde cheiros familiares são percebidos de forma anômala e desagradável. Estudos ainda buscam entender suas causas. 28. Síndrome das pernas inquietas, necessidade irresistível de mover as pernas devido a sentimentos incômodos, geralmente piores à noite, impactando a qualidade do sono. 29. Síndrome de Marfan, afeta o tecido conjuntivo, resultando em membros alongados, problemas visuais e cardiovasculares. Uma condição hereditária que requer monitoramento constante. 30. Fuga dissociativa, a perda temporária de identidade e memória, acompanhada por uma fuga, levando o indivíduo a viajar sem recordar sua antiga vida. Geralmente desencadeada por eventos traumáticos.